Bom dia, né? Quarto ano. Vamos lá para a nossa aula de hoje. Hoje nós teremos aula de matemática e de tabuada, tá? Então, eu vou começar por matemática. Hoje nós vamos conhecer como é que a gente escreve um número fracionário, né? Então, preste atenção. Fração é um número que representa em quantidade partes iguais que foi dividida uma unidade ou um inteiro. Exemplo. Se temos uma pizza inteira e a dividimos em 10 partes iguais, cada parte representará uma fração da pizza. Uma pizza inteira é um inteiro. Veja em quantas partes essa pizza foi dividida. Então, eu fiz aqui o desenho mais ou menos de uma pizza, tá? Eu tenho uma pizza e dividi ela em 10 pedaços, tá? Tá certo? Essa fração é chamada de 1/10, tá? É uma pizza que foi dividida em 10 pedaços. Então, presta atenção. Um inteiro foi dividido em 10 partes iguais. Representamos essa situação com o número fracionário 1/10, né? Onde o 1 é a quantidade de partes que foi tomada do inteiro e 10 é o número de partes iguais em que o inteiro foi dividido. Pronto. 10, né? E foi só uma pizza. Então, uma pizza foi dividida em 10 pedaços, tá certo? Nós chamamos de 1/10. O número de cima, que é a parte que a gente tem, é chamado de numerador. E o número de baixo é chamado de denominador, que o número de baixo representa a pizza ao todo, tá certo? Então, virem a folha aí de vocês na página 85. E se fossem 2 pedaços de pizzas? Se eu tivesse tirado 2 pedaços de pizza, a fração que representaria seria quanta? 2/10, né? Porque a quantidade de pizza que eu tirei, né? Eu comi 2 pedaços. Então, ficaram 8 partes, né? Então, 2/10, né? É a representação da pizza que eu tirei os 2 pedaços, tá? E 3 pedaços? 3/10, tá? Aí nós temos mais representações aí sobre isso aí. Vamos lá. Os números fracionários, eles são escritos dessa forma, ó. 1/2, né? 1 em cima, 2 embaixo, 1/2. 1/4, 1/6, 1/8, 1/10, 1/3, 1/5, 1/7 e 1/9, tá certo? Os números múltiplos de 10, 100 e 1000, no denominador representamos como décimo, centésimos e milésimos, respectivamente. Para os números maiores que 10, que estejam no denominador, usamos a palavra avos. Por exemplo, eu tenho o número 2 e o 13, né? O numerador é o mesmo 2. Já o 13, quando eu vou ler, que é o denominador, eu digo 13 avos, tá? Então, depois do número 10, o denominador, você acrescenta o nome avos. Então, fica 2, 13 avos, tá certo? 1/31, tem assim, 1/31. Como é que eu vou ler esse número? 1/31 avos. 31 avos, ó. Certo? Então, depois do número 10, quando a gente for representar essas frações, a gente acrescenta a palavra avos, tá? E para os números 10, 100 e 1000, você diz que o 10 é décimo, o 100 é centésimo e o 1000 milésimos, tá certo? Deixa eu só compreender para vocês, olha, o denominador, que é esse número de baixo, é o número ao todo, é a quantidade de partes que eu tenho. E o numerador é a parte que eu pintei, ou é a parte que eu tirei, tá certo? Então, respondam aí a atividade nas páginas 85, 86 e 87, que é falando sobre isso aí, frações, tá? E a atividade de tabuada de vocês, tirem o livro aí de tabuada, abra na página 46, tá bom? Então, vamos entender aí. Tabuada.
Primeira questão. Calcule as operações propostas. Depois, analise os resultados e, ao final, escreva a conclusão que pode ser retirada a partir dos resultados obtidos, né? Então, 144 dividido por 6 dá igual a 24. 24 vezes 6 dá 144. Então, você vai resolvendo, tá certo? E aí, você vai colocando os resultados. Depois, veja a manchete do jornal. A manchete diz: loteria paga hoje R$ 1.664.000, né? Então, você vai, quatro pessoas acertaram na loteria e receberão quantidades iguais. Sabendo disso, quanto cada um ganhador irá receber? Então, você vai dividir o número 1.664.000 por 4. E aí você vai encontrar o resultado. Qual é a ideia da divisão envolvida neste problema? Quantos grupos podem ser formados? É repartir igualmente ou quantos cabem? Você vai marcar uma das opções que é a correta, tá? E na página 47, você vai completar a tabela, né? Fazendo as divisões, tá bom? Então, são essas, né? As atividades de hoje, tá bom? Então, até amanhã, gente.